Olá, alunos, olá, alunas da Rede Municipal de Campo Grande. Sejam bem-vindos à aula de Geografia. Meu nome é Gustavo, eu sou professor do Ensino Fundamental da EJA e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o processo histórico de formação territorial e populacional de Mato Grosso do Sul. Bem, pessoal, eu separei a aula em vários tópicos e eu estarei lendo aqui com vocês agora. Primeiro tópico, nós vamos estudar sobre os primeiros humanos, a presença humana no Mato Grosso do Sul. Quem eram essas pessoas, como elas viviam, as formas de vida dessa população. Em segundo tópico, nós vamos estudar sobre os europeus, quando eles chegaram aqui, e o encontro desses europeus com os indígenas. Terceiro tópico, nós vamos ver sobre o ouro, a descoberta do ouro na antiga capitania de Mato Grosso e como ficou o sul do estado diante dessa descoberta. O quarto tópico, nós vamos conversar sobre a Guerra do Paraguai. O quinto, sobre as imigrações, de japoneses, espanhóis, árabes e outros povos. O sexto tópico, sobre a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. O sétimo, sobre a emancipação, ou seja, a criação do novo estado de Mato Grosso do Sul. E, por fim, nós vamos discutir um pouco sobre a identidade de Mato Grosso do Sul, qual que é essa identidade, o que diferencia o Mato Grosso do Sul de outros estados. Por aqui, quem passou? Os primeiros vestígios da presença humana em Mato Grosso do Sul há 12 mil anos atrás, certo? Bem, então, há cerca de 12 mil anos, aqui o nosso território ele foi ocupado por povos caçadores coletores. Como que nós sabemos disso? Então, a partir da descoberta de sítios arqueológicos em algumas cidades daqui do nosso estado, como por exemplo Alcinópolis, Chapadão do Sul, Corumbá e Aquidauana, descobriu vestígios dessa população. E onde que foram encontrados esses vestígios humanos? Em abrigos sob rocha, tá? Então, é possível o trabalho arqueológico em cima desses abrigos, certo? Bem, como se organizavam então esses povos caçadores-coletores? Eles se organizavam em pequenos grupos compostos por algumas famílias, tá? Só que eles ficavam apenas em um lugar. O que vocês acham? Esses povos, na verdade, eles se locomoviam pelo estado de Mato Grosso do Sul, ou melhor, o atual estado de Mato Grosso do Sul, certo? À medida que a segurança alimentar era suprimida, tá? Então, quando o estoque de alimentos ele acabava, havia necessidade de locomover pelo território, ok? Bem, esses grupos de caçadores-coletores, eles deixaram algumas pinturas, como marca daquela época. Então, essas artes rupestres que foram encontradas aí em vários lugares do estado, são figuras, que representam figuras fitomórficas, zoomórficas, antropomórficas, ou seja, figuras ligadas aos humanos, aos animais, às plantas. No próximo slide, vocês podem observar aí a localização dos sítios arqueológicos em Mato Grosso do Sul, certo? Então, em algumas cidades, que eu mostrei para vocês no slide anterior, em Corumbá, na região ali de Cacilândia, Nova Alvorada do Sul, essas cidades onde que se encontravam os sítios arqueológicos, tá? Onde se encontram os sítios arqueológicos. Só que esses sítios arqueológicos, eles vêm sofrendo alguns problemas, como por exemplo o crescimento urbano, muitas vezes desordenado dessas cidades, o que acaba destruindo esses
esses sítios, né, arqueológicos que estão de importância fundamental para compreender a nossa história. Agora nós vamos dar um salto na história e chegar no período de quando os europeus eles chegaram aqui no nosso país e depois no nosso, que é o nosso atual estado. E os europeus, quem estava por aqui? Bem, quem estava por aqui eram os indígenas. Então, primeiro foram os povos caçadores-coletores, depois os povos indígenas habitavam aqui a nossa região. Só que existem poucos registros dessa presença de indígenas em Mato Grosso do Sul, no atual estado de Mato Grosso do Sul, mas isso não quer dizer que eles não estavam aqui, certo? Bem, primeiro, essas terras sul-mato-grossenses pertenciam à Espanha. Então, teve lá o Tratado de Tordesilhas, antes dos europeus chegarem aqui no Brasil, que foi em 1500. Em 1494 já teve esse tratado, que separou a América Portuguesa da América Espanhola. Então, as nossas terras aqui de Mato Grosso do Sul pertenceu primeiramente à Espanha. Bem, depois nós tivemos a redução do Itatim. O que eram essas reduções do Itatim? Eram missões organizadas por jesuítas para catequizar os indígenas. Então, houve essas reduções aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Essa tentativa de catequizar os indígenas, né? E aí, pessoal, o que acontecia, né? o que aconteceu? Esses indígenas que se recusavam a ser catequizados, digamos assim, eles foram vítimas da escravização, tá? Então, uma parte dos indígenas que aceitou, entre aspas, né, serem catequizados, ok, tudo bem, né? Mas essa outra parte que não aceitou, que foi uma boa parte, né, eles acabaram se rendendo aí à escravização indígena, certo? E aí, por isso, o projeto jesuítico, ele não se consolidou. E os indígenas acabaram se dispersando pelo território, certo? Bem, falando um pouquinho aí desse mapa aí que vocês podem observar, o que nós podemos analisar dele? Tem o tratado aí que eu falei para vocês, o de Tordesilhas, mas tem também, posteriormente, no ano de 1750, né, então do século XVIII, houve o Tratado de Madrid, que separou, né, novamente essas terras, e aí a América Portuguesa, né, que viria a ser o Brasil depois, ficou bem maior, tá? Ficou bem maior. E aí eu destaco também uma outra localidade aqui do nosso estado que pertencia à Espanha, que era o povoado de Santiago de Xerés. Então, esse povoado que foi fundado lá nos anos de 1600, ele foi fundado por assuncenhos, ou seja, pela população que morava em Assunção, que hoje é a capital do Paraguai, certo? Então, devido a essa distância, né, de Assunção para cá, né, porque naquela época não existia nenhum tipo de transporte, né, não existia ferrovia, não existia nenhum tipo de transporte terrestre, então era muito difícil se locomover naquela época. Então, devido a essa distância, essa região nossa foi abandonada pelos espanhóis, certo? Foi abandonada. E aí, isso posteriormente, então, essa região é incorporada, né, ao América Portuguesa. Esse mapa aqui que eu trouxe para vocês é sobre os rios, a importância dos rios para a nossa região aqui de Mato Grosso do Sul e a região centro-oeste como um todo, né? Bem, nós temos dois rios importantes aí, que é o Rio Paraguai e o Rio Paraná, tá? Então, esses rios, na época da colonização, eles eram importantes, pois se transformaram em rotas de busca e comercialização de riquezas, tá? Como metais, mão de obra e recursos animais, vegetais, tá bom? Então, eram transportados por esses dois rios. O próximo tópico, nós vamos dar então um salto mais na história, chegando agora na época do ouro, da descoberta do ouro em Mato Grosso, tá?
Então, inicialmente, a descoberta do ouro não chamou a atenção da coroa portuguesa para a região sul da capitania de Mato Grosso, tá? Por quê? Porque até aquele momento não havia interesse na posse daquele território, certo? Então ficou, entre aspas, esquecido aqui o nosso sul aqui do antigo Mato Grosso, tá? Bem, só que essa parte sul serviu para quê? Serviu para a passagem das chamadas monções. O que eram essas monções? Eram expedições fluviais vindas do estado de São Paulo, depois eu vou mostrar o mapa ali no próximo slide, que hoje, né, é o estado de São Paulo, para a capitania de Mato Grosso. Pessoal, e naquela época, o tempo que se levava era um tempo enorme. Então, saía de São Paulo para a capitania de Mato Grosso em Cuiabá, levava em torno de 6 meses para chegar. Então, vocês imaginam, né? Uma viagem que demorava 6 meses e essas viagens eram feitas a partir de canoas, né? Então, demorava-se muito tempo para chegar, né? E aí, a partir disso, a coroa portuguesa, né, na época, ela começou a ver que era interessante manter a posse desse território aqui da parte sul, né, porque era aonde que essas monções passavam, certo? Por aqui pelo nosso território. E aí, pessoal, nesse período, 2 cidades que hoje vocês provavelmente conhecem, né, que é a cidade de Corumbá e a cidade de Miranda, foi fundado nessa época e que representou a proteção do domínio português. Ou seja, eram postos de guarnição das fronteiras, ou seja, de proteção das fronteiras. Tá? Então, desde essa época, essas 2 cidades foram importantíssimas. Aqui temos um outro mapa, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aí a questão das monções. Então, essa linha em azul, que está escrito aí São Paulo, e vai até o Mato Grosso, né? Esse é o caminho das monções. Então, saía desde lá do interior de São Paulo, uma cidade chamada Porto Feliz, à beira do rio Tietê, e vinha pelo interior, certo? Chegava aqui em Mato Grosso do Sul, pegava outro rio até chegar em Cuiabá. Então, essa viagem toda demorava-se meses, né? Então, tá vendo que o nosso estado ali, ó, Mato Grosso do Sul, serviu, né, de passagem para essas expedições que ia em busca do ouro. Dando mais um salto um pouco na história, né, já que nós estamos falando sobre a formação do território de Mato Grosso do Sul, então nós temos que fazer esse link, né, com a história, né, como que o território de Mato Grosso do Sul se formou. Nós vamos chegar no século XIX com o seguinte quadro social, digamos assim, né? Como que estava o antigo sul do Mato Grosso? Então, a capitania de Mato Grosso, né, que ainda era a capitania de Mato Grosso, aqui a parte sul era ocupado pela criação de gado, né, principalmente de mineiros, paulistas e pessoas oriundas do norte de Mato Grosso, certo? Então eram várias fazendas, né, que ocupavam esse sul do antigo Mato Grosso. Nessas fazendas daquela época, né, qual que era a força de trabalho, né, que era empregada? Era principalmente de indígenas, certo? Que foram expropriados de suas terras. Aí, pessoal, é o seguinte, então quando se fala naquele discurso que aqui as nossas terras eram vazias, né, que era um discurso de vários governos, né, de governos da história, né, da nossa história, falando que aqui não tinha ninguém, eram terras vazias e tal, isso não é verdade. Tinha grupos indígenas de diversas etnias, tá, que aqui moravam e que tinham seus costumes, suas línguas, seus modos de vida, né, seus diferentes contatos com a natureza. Lembrando que o índio não é só um índio, né, são várias etnias, né, são vários grupos indígenas, um distintos do outro, tá bom? Então isso vocês precisam ter em mente, tá? Bem, o que nós tivemos também no século XIX, que foi muito importante, foi a Guerra do Paraguai. Então, esse conflito, ele se deu
aqui no nosso território, aqui no nosso estado hoje, estado de Mato Grosso do Sul. E aí eu vou indicar para vocês aí um documentário que está lá no YouTube para quem tem acesso à internet, né? Para quem tem, pode acessar a internet. Vocês podem pesquisar lá, episódio 3, A Guerra do Paraguai, tá? Que é um documentário que chama guerrasdobrasil.doc. Muito importante assistir esse documentário, vocês vão entender melhor, vão buscar outras fontes. Então aqui eu não vou falar sobre a Guerra do Paraguai, o que foi, né? Que o intuito não é esse, mas a gente precisa entender essa relação da Guerra do Paraguai com o território de Mato Grosso do Sul, tá? Bom, o estopim dessa guerra, né, que durou muitos anos, foi o quê? Foi o sequestro do presidente da província de Mato Grosso, ou seja, foi o início da guerra, né? Então, lá o exército paraguaio sequestrou o presidente da província de Mato Grosso, certo? E aí começou a guerra. Várias batalhas, vários conflitos se deu aqui no nosso território de Mato Grosso do Sul. Aí, eu coloquei para vocês aí a longa viagem do exército brasileiro, eu vou explicar no próximo slide, no próximo mapa aí vocês vão observar, que o exército brasileiro ele fez uma viagem enorme, uma longa viagem, desde o Rio de Janeiro até aqui, certo? Porque naquela época ainda não existia as rotas terrestres como a gente tem hoje, tá? E aí, gente, essa guerra durou 6 anos, ela durou mais do que o necessário, né? Digamos assim. O saldo da guerra foram milhares de mortos, o Paraguai ficou praticamente destruído, né? A população masculina do Paraguai foi praticamente dizimada, né? Então foi horrível essa guerra para o Paraguai. E o Paraguai, além disso, perdeu parte do seu território, tá? Bem, outra questão importante, como saldo dessa guerra, foi a livre navegação do rio Paraguai, ok? Bem, aí passou a guerra, nós chegamos ao fim do século XIX e nós temos a cidade de Corumbá apresentando um grande crescimento da sua população. Então, tivemos batalha também em Corumbá, né? Lembrando. E acabou tendo um crescimento populacional muito elevado, certo? Isso graças à produção da erva mate, tá? Que impulsionou o crescimento, além populacional, também o crescimento econômico do sul do Mato Grosso. Esse é o mapa do caminho que o Exército Imperial Brasileiro ele fez para chegar até o local de batalha. Bem, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é o Rio de Janeiro, certo? Então ele fez esse caminho aqui, passando aqui pelo Uruguai, certo? E depois entrando aqui pelo Rio Paraguai, pelo Rio Paraná, até chegar aqui ao Paraguai, né? Ao Argentina, aqui na fronteira com a Argentina e o Paraguai. Então juntou-se o exército do argentino com o exército uruguaio para entrar em batalha com o Paraguai, certo? Até chegar aqui no nosso território. Então, nosso território aqui de Mato Grosso do Sul houve batalhas, como por exemplo em Dourados, aqui em Corumbá, em Forte Coimbra, certo? Então, em várias cidades aqui do nosso estado houve batalhas na época da Guerra do Paraguai. Aqui eu trago mais outro mapa para vocês, mostrando o mapa de 1892 do Brasil. Então, esse aqui é onde que está o atual Mato Grosso do Sul. Observam aqui que ainda fazia parte do Mato Grosso, tá? Então, só lembrando um pouquinho na história, como que estava então? Primeiro, o nosso território pertencia à Espanha. Depois, quando foi incorporado ao Brasil, né, a capitania portuguesa, o nosso território passou a ser capitania de São Paulo. Posteriormente, Mato Grosso do Sul, né, a parte sul aqui do estado de Mato Grosso ficou com a capitania de Mato Grosso, depois foi transformado, né, depois começou a fazer parte da província de Mato Grosso, depois do estado de Mato Grosso e por fim nós vamos chegar ainda no estado de Mato Grosso do Sul. Já no início do século XX, houve a imigração de japoneses, árabes, espanhóis para cá, para o nosso território de Mato Grosso do Sul. E houve a construção da ferrovia, como vocês podem observar aqui, que vinha aqui de São Paulo
até na área de fronteira, até chegar em Corumbá, tá? Então, esse é o caminho da estrada de ferro noroeste do Brasil, certo? E foi importante por quê? Porque não tinha outro caminho, né, terrestre envolvendo São Paulo e aqui o Mato Grosso, tá? Bem, essa construção, então, dessa ferrovia tinha como objetivo a ligação do litoral atlântico, né, com a fronteira sul-mato-grossense e teve como desdobramento, ou seja, uma consequência, né, o enfraquecimento do comércio pelo Rio Paraguai. Então, aqui, ó, é o Rio Paraguai, tá? Aqui era o Rio Paraguai. Então, o principal comércio era feito por aqui. Com a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, o comércio daqui começou a entrar em decadência, tá? E aí passou-se a fazer comércio com a estrada de ferro, certo? Bem, pessoal, quem ajudou, né, entre aspas, né, na construção dessa ferrovia? Principalmente os japoneses. Mas quais japoneses? Que vieram da região de Okinawa, que é uma região que fica no sul do Japão, tá? Nessa mesma época, os árabes também chegaram aqui e nós sabemos, né, que os árabes consolidou o comércio regional, né? Os árabes fazem comércio aí com o mundo todo, né? E não foi à toa que fizeram também aqui no nosso estado, tá? Bem, além dessas duas, além de japoneses e árabes, também vieram outras nacionalidades, como eu vou mostrar no próximo mapa para cá, né? Outros grupos de nacionalidades, como espanhóis, alemães. Esse é outro mapa, tá? Mostrando aí a imigração para o Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem observar Japão, os países do Oriente Médio, lá aqui a Alemanha, a Espanha, ok? E é claro com nossos países vizinhos, né? A Bolívia e o Paraguai. Um fato também importante, já no século XX, né, que contribuiu para essa formação do território de Mato Grosso do Sul, foi a colônia agrícola de Dourados e a colônia agrícola de Terenos. Bem, em 1943, durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas, que foi de 37 a 45, período caracterizado como um Estado Novo, havia a preocupação em povoar o país e ocupar espaços vazios, entre aspas. Então, mais uma vez, esse discurso, né, de ocupar espaços vazios, o que não é verdade, né? Já expliquei para vocês, aqui nós tínhamos indígenas, né? Não estava vazio, né, esse espaço. Esse fato ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, tá? Bem, o que contribuiu isso, essa colônia de agrícola, né, de nacional de Dourados? Houve a multiplicação de gêneros agrícolas, tá? Principalmente no sul do estado aqui, do nosso estado. Tá? Muitos camponeses pobres do Nordeste ocuparam essas terras, dentre outros contingentes da população. Várias cidades começaram a surgir nesse período, que eu vou mostrar o mapa depois para vocês, né? Na região de Dourados, várias cidades se começaram a ter um núcleo urbano bastante populoso, né? Povoado. E esta expansão da fronteira agrícola se fez sobre territórios indígenas, como eu falei para vocês, né? O que contribuiu para a desestruturação cultural, política, religiosa, principalmente dos Guarani Kaiowá. Bem, e as atuais reivindicações por terras são provenientes desse período, pessoal. Então, toda essa luta aí que nós vemos na televisão entre os indígenas tem relação com esse fato aí da Marcha para o Oeste. Aí está a localização agrícola de Dourados, tá? Então percebam que várias cidades aqui no entorno de Dourados, ó, como Fátima do Sul, Vicentina, Jataí, Glória de Dourados, certo? Surgiu tudo nessa época aqui dos anos 40 e 50. Bem, pessoal, outra colônia importante, né, outra colônia agrícola importante que nós tivemos no estado foi a colônia de Terenos, tá? Anterior, inclusive, à colônia agrícola de Dourados. Essa de Terenos foi de 1924, certo? Em convênio com a municipalidade de Campo Grande, tá?
Então, vocês podem observar no mapa, esse aqui é a cidade, era Terenos, e aqui nós temos aqui do lado aqui, Campo Grande, o município de Campo Grande. Esse aqui, grandão aqui, e aqui Terenos, certo? Bem, essa colônia de agrícola de Terenos foi principalmente, né, teve uma presença muito grande de migrantes europeus, especialmente os alemães, tá? Bem, mais um mapinha aqui para vocês, agora mostrando o Brasil no ano de 1942, certo? Ainda Mato Grosso do Sul está presente aqui no estado do Mato Grosso, tá bom? Agora chegando na emancipação do estado de Mato Grosso do Sul. Bem, então o estado nosso de Mato Grosso do Sul foi criado na década de 70, tá? Só que esses anseios separatistas, né, ou seja, essas ideias, né, de separar o estado já vem desde o início do século XX, só que se consolidou apenas nos anos de 1970. Né? Então houve uma pressão das elites do Sul, né, que reivindicavam uma maior participação política, né? Lembrando que nessa época nós vivemos uma ditadura militar no Brasil, né, um período de militar, né? Então a democracia como nós conhecemos hoje naquela época não existia, certo? Então por isso não houve consulta popular para perguntar para a população, vocês querem que separe Mato Grosso do Sul, né, de Mato Grosso? Não teve essa consulta popular, certo? Então em 1977, no dia 11 de outubro, foi assinado, né, a criação do Estado, e o que aconteceu na prática, né, aconteceu somente no dia 1º de janeiro de 1979, ok? Bem, aí então o mapa comparando, né, o mapa do Brasil de 1979, ainda era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda junto, né, só formava um único estado, e hoje nós temos também nós temos dois estados, certo? Bem, pessoal, chegando já quase no final da nossa aula, nós vamos ver aí o tema importante para ser discutido, né? Uma identidade em construção. O que é que diferencia Mato Grosso do Sul de outros estados? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho aí com vocês. Bem, eu trouxe aqui para vocês aqui nessa aula todo esse percurso histórico, né, da formação territorial, formação da população de Mato Grosso do Sul, e que a cada momento da história houve a contribuição de vários povos, né, para fazer a identidade sul-mato-grossense. Então nós podemos destacar os aspectos culturais, né, essa mistura de povos, a influência indígena, a erva mate, o tereré, o sobá, a sopa paraguaia, a chipa e etc. Bem, o Mato Grosso do Sul é o espelho, entre aspas, do Brasil. Por quê? Porque houve aqui uma miscigenação de povos, oriundos de vários países, de diferentes continentes, né? E a gente sabe que o Brasil foi criado, né? O Brasil é constituído de vários povos, né? Essa heterogeneidade da população brasileira, certo? E atualmente, né, nos últimos anos, um fato marcante, né, que está aí contribuindo também para a formação da população, da identidade sul-mato-grossense, é a questão da imigração dos haitianos e venezuelanos para cá, para o nosso estado, mas não só para Mato Grosso do Sul, mas para vários estados da região centro-oeste, norte e outros estados do país. Lembrando que o Haiti é um dos países mais pobres das Américas, né? Talvez é o mais pobre das Américas. E nós sabemos da Venezuela, né? A crise política que está tendo lá, certo? Então, essas pessoas vêm para cá, para o Brasil, principalmente nesses estados de fronteira, né? Onde que se chega mais fácil, tá? E vem em busca de melhores condições de vida. Para finalizar, então, a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês dois mapas, um sobre as migrações internas no Brasil no período de 50 a 1990, tá? 1950 a 1990, e um outro mapa sobre as terras indígenas de 2015 no Brasil, tá? Bem, o que nós podemos destacar aí no primeiro mapa sobre os fluxos migratórios? Nós podemos ver aí as migrações,
de nordestinos para os estados do norte, tá? Então, eles iam em busca de, claro, para sair da situação precária, né, das condições precárias de vida, né? E iam trabalhar nas novas áreas agrícolas, ou fronteiras agrícolas, como podemos chamar também. Esse da década de 50 a 70. Podemos destacar também nesse período Brasília, tá, gente? Aqui Brasília, onde recebeu um contingente populacional, certo? Bem, e de 70 para 90, houve a migração de sulistas, então dos estados aqui do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também dos estados do sudeste, São Paulo, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, para onde? Para os estados do centro-oeste e do norte, tá? Então, centro-oeste, né, envolvendo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Rondônia, Amazonas, Acre, certo? Bem, atraídos o quê? Pela abertura de novas áreas de colonização e pelo baixo preço das terras. Então, essa facilidade, né, com a aquisição de terras, né, facilitou aí esse fluxo essas migrações, tá? O segundo mapa, pessoal, mostra então as reservas indígenas no ano de 2015. E aí, gente, nós podemos destacar o seguinte, que na região norte, como vocês podem observar, há grandes terras indígenas, tá? A maior parte delas concentrada nos estados do norte, mas temos também em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. E por fim, ali no último quadradinho ali, está escrito ali, povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso estado, ele tem a segunda maior população indígena, perde só para o estado do Amazonas, tá? E vocês podem ver aí as várias etnias que formam a população indígena. Essas são as principais, mas existem outras, tá bom? Bem, pessoal, foi essa a aula. Eu agradeço a participação, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que tenham aprendido. Muito obrigado e, se puder, fique em casa, tá, gente?